fala da oportunidade, né, que a Copa trouxe, justamente é essa questão que a gente vai ter que analisar. Assim. Acho que o Instituto Etos juntou duas pautas que a gente já trabalhava, que era a integridade e a transparência. A gente participa, é um instituto que é da sociedade civil, então a gente tem um diálogo já há muito tempo com essas duas pautas. E o projeto Jogos Limpos veio para potencializar isso. Porque o que a gente pensou? O Mundial está aí, Mundial e Olimpíada. Então vamos analisar essa pauta da transparência, junto com a lei de acesso à informação, vamos analisar esses dados. Como a gente faz isso? Então, a gente criou os indicadores de transparência. Os indicadores de transparência, que nada mais é que pegar a lei e aplicar na prática. São 90 questões. Questões simples, assim. Existe o edital de licitação, existe a licença ambiental, existe um canal de informação, caso o cidadão precisa saber de alguma coisa, vai interditar a rua dele, vai fazer a preparação. Existem esses canais de informação. Houve audiências públicas, porque às vezes essas grandes obras têm que ser precedidas de audiência pública. Então a gente analisou esses pontos, ponto a ponto. Como que a gente fez? Assim, a gente mandou essas perguntas para a Prefeitura e Governo do Estado, a gente envia um ofício. E aí o interessante é que a gente enviou o ofício um mês após a aprovação da lei. Então a lei foi aprovada em maio de 2012. E acesso à informação. Lei de acesso à informação. A lei de acesso a gente protocolou. Muitas prefeituras falaram, mas o que eu vou fazer com isso? 90 questões, destrinchado, um questionário enorme. Responderam, outras responderam com muito atraso, que a lei fala 20 dias mais 10, então são 30 dias, um com 90 dias, outro não responderam. E aí a gente fez a segunda rodada de avaliação no ano passado. E aí a gente viu as alterações e a importância desse processo participativo, esse processo de cobrança. Porque assim, a gente tem 12 comitês locais, um em cada cidade-sede. A gente tem pessoas estão articulando. Então, Dois comitês locais da Copa do Mundo. Dos Jogos Limpos. Dos Jogos Limpos, tá. Esses Jogos Limpos não é só o Instituto Etos. Porque tem um comitê local de organização da Copa, também em cada sede. A gente chama Comitê Jogos Limpos. Tá. Então, assim, o Instituto, basicamente, são 100 entidades envolvidas nessas 12 cidades-sedes. Então, a gente tem a Controladoria Geral da União, a Amarribo, a ONU, o Pacto Global. Então, a gente se envolveu a sociedade civil e atores locais que trabalham com controle social e fiscalização, para justamente dialogar, fazer esse diálogo nas cidades. Porque, assim, não adianta só a gente daqui falar em Manaus. Então, a gente criou esses comitês para justamente dialogar com isso. E aí a gente notou, desse ano para o outro, uma evolução de um ano para o outro, que foi de 2012 para 2013. Vou citar um exemplo aqui de caso de Brasília, que a gente, na primeira rodada de avaliação, nenhuma cidade passou da nota 100. Passou das 50, então foram medianas, todas as notas foram médias. Brasília saiu de 14,63 para 77% de transparência, ou seja, apenas pouco menos de um ano ela teve. Mas por que ela fez isso? A gente teve um diálogo com várias prefeituras e o governo do estado, justamente por isso. Olha, isso é um indicador, o indicador da lei, a gente não inventou nada, a gente pegou a lei, colocou numa planilha que a gente analisa. Tem, não tem, um formato de enquete. Formato de enquete para você, e qualquer um pode fazer isso, assim, qualquer um. Essa metodologia a gente vai estar trabalhando para sair além da Copa do Mundo. Então, e aí a gente fez esse diálogo, fazer esse diálogo com a prefeitura, com o poder público. Como assim? Estou sendo avaliado? Quem são vocês? A gente falou, não, são 100 instituições, não 100 entidades. A gente tem um projeto aqui de 3, 4 anos, vai até a Olimpíada, e a gente analisou ponto a ponto. Por isso que a gente fala a importância do controle social, que a gente fez audiências públicas e seminários em todas as cidades. Então, a gente vamos dialogar com a cidade. Aí chamava o poder público, chamava a prefeitura, o governo do estado, os órgãos de controle, para justamente colocar esse número na mesa. Analisamos aqui 15% de transparência. Então, 75%, 85% de não transparência. E aí houve uma evolução, porque houve a cobrança. Houve uma cobrança organizada. A sociedade civil organizada cobrou, pautou o poder público e falou, vamos melhorar essa transparência. Por quê? Vocês têm alguma comparação desses números que vocês estão encontrando? Houve algum estudo similar em outras sedes da Copa do Mundo, sedes recentes, como África do Sul?